Muito boa noite, meus queridos da célula, meus queridos, seja lá onde que você está. Nós vamos ter hoje o quarto vídeo sobre a questão de ouvir a voz de Deus. E com isso também encerramos essa série. Semana que vem começaremos uma nova série, né? Então nesse quarto vídeo nós queremos entender um pouquinho mais como podemos reconhecer a voz de Deus, tá certo? Se é realmente a voz de Deus ou não. A Bíblia nos traz alguns critérios. Em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam pelo mundo inteiro. Então ele está dizendo aqui: ponham à prova aquilo que está sendo colocado. Às vezes você tem uma impressão, às vezes alguém vem falar alguma coisa para você, diz que é a palavra de Deus, às vezes alguém diz: Deus me falou. E será que foi Deus mesmo? Como é que eu posso entender? Então eu quero colocar aqui alguns critérios que você depois vai poder avaliar, né? Preste atenção nesses critérios que são extremamente importantes para a nossa vida caminhada cristã. O primeiro critério, primeira diretriz básica, essa ideia, essa voz, essa palavra que eu recebi, concorda com a Bíblia? Deus nunca vai se contradizer com a palavra dele. Nunca. Lucas 21, 23 diz: os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Nunca Deus vai falar algo que ele já falou, vai falar contra. Nunca. Sabe, você não precisa ouvir a voz de Deus, por exemplo, para você ir para o culto. Não, Deus já falou para você congregar. Você não precisa ouvir a voz de Deus para servir. Ah, será que eu vou servir? Será que eu não vou servir? Não, Deus já falou para você servir. Deus não vai se contradizer, sabe? Nunca ninguém vai poder dizer para você: não pague os impostos. Não pague, não, o governo não está cuidando bem, muita corrupção, não pague os impostos. Gente, isso é contra a palavra diz: pague o que é de César, o que é de César. Então a primeira questão muito básica é de que eu preciso analisar essa voz, porque muitas vezes a palavra de Deus diz de que nos últimos dias as pessoas vão querer ouvir o que coça os seus ouvidos, ou seja, ouvir o que me agrada. Não, eu não posso somente ouvir o que me agrada, eu preciso ouvir o que eu preciso ouvir da palavra de Deus. Segundo critério, essa ideia, essa palavra, essa voz, essa impressão me faz mais parecido com Cristo? Filipenses 2,5 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de agir como que Cristo Jesus tinha. Então, tudo que vem para mim, a voz que eu ouço, isso vai me fazer ficar mais parecido com Cristo? Tiago capítulo 3, versículos 14 e 17 dizem assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, que tipo de sabedoria? Inveja amarga e ambição egoísta. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Então nessa primeira parte ele está falando aqui bem claro: olha, quer entender uma coisa? Toda impressão, toda voz, tudo aquilo que vem e vai exaltar a você, vai ser uma ambição egoísta. Isso vai levantar você vai conseguir uma fama, você vai conseguir riqueza, você vai conquistar sei lá o que para você. Isto não é de Deus. E aí ele continua, versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão, toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Ou seja, o que eu ouço, a palavra que vem para mim,
para eu entender a voz de Deus, isso que vem para mim, vai me fazer mais parecido com Cristo? Ou vai me deixar mais egoísta do que eu já sou? Terceiro, minha igreja confirma essa ideia. É interessante porque quando eu sou um crente, quando eu sou cristão, eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a minha igreja, o povo que me escuta, né? E a Bíblia diz que os sábios buscam conselhos e os tolos não. Então eu preciso me perguntar, essa ideia que eu tenho, de repente veio uma voz de Deus para eu ser missionário na África. Poxa, isso é assim mesmo? Então, a minha igreja confirma isso? É fundamental escutar os irmãos. Efésios 3,10 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. A multiforme sabedoria de Deus está onde? Na igreja. A igreja detém a sabedoria de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você quer caminhar com certeza naquilo que você está fazendo? Então você precisa escutar a igreja, os teus irmãos, a tua liderança. Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Onde tem bastante conselho, se você tem uma ideia, busque conselhos, busque entender. Tá certo? Então nós sempre precisamos estar abertos aos conselhos para aquilo que nós iremos fazer. Então, veja, a Bíblia diz que Deus fala através da sua palavra, e a palavra sempre vai ser a última que vai me nortear, se é Deus que está falando. Isso que eu estou escutando vai me fazer mais parecido com Jesus. Sabe, uma voz, você lê a palavra e lá na palavra de Deus diz para você ser mais paciente, e a partir dali você começa a orar, eu quero ser mais paciente, e sim, se torna mais parecido com Jesus. Você ouviu a voz de Deus, está dando para entender? E o corpo está assinando embaixo isso. Quarto lugar, essa ideia consistente com a maneira como Deus me fez. Isso é interessante. Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou você para um propósito. Deus planejou você. E Deus fez você único, com dons, com talentos, teu temperamento. Sabe, é da mesma forma que Deus, como o homem, planejou, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira foi feita para sentar, não é verdade? Uma madeira não serve para martelar. Uma cadeira, ela serve para sentar. Um microfone serve para falar nele. Um celular serve para uma série de coisas bem específicas. Da mesma forma, Deus fez algo específico. Deus formou você para um ministério. Então muitas vezes as pessoas dizem: Deus me falou, eu quero cantar no grupo de louvor da igreja. Mas o coitado é uma taquara rachada. Não vai dar certo. Deus não fez para ele estar naquele ministério. O ministério, de repente, ele tem um amor incrível por crianças e ele deveria estar nas crianças. Por isso que não existe ministério maior, ministério menor. Não. O que existe é você descobrir aquilo que Deus quer que você faça. Agora, dentro disso, o que nós já vimos, o que Deus quer que a gente faça é sermos testemunhas para Cristo. Então, para eu ouvir a voz de Deus, ou então o contrário, alguém diz para você: Deus me falou que você vai ser um grande missionário.
Um missionário que vai falar para os reis. Pode ser. Mas eu ainda não estou sentindo isso. Entendeu? Porque não é minha forma de repente é diferente. Então cada um tem uma forma e eu preciso descobrir isso. Mas Deus nunca vai te mandar fazer alguma coisa pelo qual Ele não te preparou e pelo qual Ele te fez. Quinta, essa ideia, essa impressão, essa palavra de Deus traz convicção ou ao invés disso traz condenação? Isso é muito interessante, são as impressões que nós temos dentro de nós, né? Convicção vem de Deus, condenação vem do diabo. Convicção aponta o caminho para a mudança. Condenação apenas faz você se sentir mal. Quando Deus convence você do pecado em sua vida, Ele é sempre específico, querido. Né? Ele diz, olha, isso aí que você está fazendo, você não deveria estar fazendo isso, você precisa se arrepender, você precisa voltar, você não pode fazer lá. Agora, quando vem condenação, que vem do diabo, vem no sentido geral, dizendo assim, você é mau, você não é bom, você não tem valor, Deus nunca vai te usar. Essa ideia é de condenação. Deus nunca vai fazer isso. Essa palavra nunca vem de Deus. Então, geralmente quando nós temos um sentimento de culpa, a não ser que foi porque eu pequei bem especificamente, né? Então eu roubei alguma coisa e aquilo eu entendi que estava errado, e enquanto que eu não devolvo e peço perdão, eu vou sentir culpa. Aí tudo certo. Aí depois vai embora quando se pedir perdão. Mas aquela culpa geral, sabe? Não consigo, não. Isso é do inimigo, querido. Entenda isso. Convicção vai me levar a um arrependimento, vai me levar a uma direção certa, mas a condenação sempre me leva a sentir mal. E aí às vezes o cara está lá, todo santo domingo, pedindo perdão para Deus, né? Deus já não sabe mais o que fazer com o cara, porque ele já apareceu 30 vezes. Não, porque não é Deus que está te falando. Se você pediu perdão, você deixou aquele pecado, você está perdoado. Esquece. Condenação não é de Deus. Saiba que você não é espiritual quando você se sente culpado. Sentindo culpa. Eu sinto-me culpado, então eu sinto-me culpado. Às vezes a gente pensa assim, né? Puxa, eu não estou sentindo nenhuma culpa. Será que eu estou perto de Deus? Não, isso é do diabo, gente. Sabe? Eu sou espiritual quando eu me arrependo, quando eu confesso e quando eu deixo o pecado. E eu quero estar próximo de Deus. Muito interessante isso. E o sexto e último, eu sinto a paz de Deus a respeito dessa ideia. 1 Coríntios 14, 33 diz, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, né? Confusão não vem de Deus. Já vimos lá em Tiago 4, quando diz que inveja amarga, ambição egoísta, traz todo tipo de confusão. Confusão, sabe? Às vezes a pessoa tem uma ideia, Deus deu, Deus falou, e aí dá uma confusão na família, dá uma confusão em tudo que é lugar. Não é de Deus, não é de Deus, pode crer que não é. Colossenses 3,15 também diz, e que a paz de Cristo, que a paz que Cristo dá seja o juiz de nossos corações, ou nos corações de vocês, sabe? Então Deus vai trazer paz, Deus vai trazer não confusão. Meus queridos, é fundamental nós ouvirmos a voz de Deus, é fundamental nós sabermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Então que você possa estar refletindo ali ainda na folha, as perguntas, e dá mais uma olhada nesses critérios, muito interessantes, muito importantes para a nossa caminhada cristã. E que você possa discernir, e que você possa ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele quer
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.